Oi, gente linda, seja bem-vindo ao meu canal. Agora nós vamos voltar com tudo por aqui e eu quero já começar te falando um pouquinho sobre transição de carreira, que foi algo assim que marcou a minha história. Como fazer uma transição de carreira, o que levar em consideração, isso são coisas e fatores que sempre me perguntam. Então aqui o objetivo são vídeos curtos, sem enrolação, para te trazer informação e talvez te ajudar aí dentro da sua jornada, assim como eu fui muito ajudada na minha. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer uma transição de carreira. Você vai precisar se desapegar, talvez, de benefícios que você tenha na sua fase atual. Eu iniciei no empreendedorismo com 16 anos, abrindo minha própria loja de roupa dentro do salão de beleza dos meus pais. E lá eu fazia encomendas e mandava fazer as peças sob demanda. Então eu comprava os tecidos e mandava fabricar para eu conseguir vender. Na época eu vendia pelo Facebook. O Facebook era um canal de vendas ótimos. Eu tinha uma página que se chamava Claire Look Fashion. E comecei ali no Facebook colocando as peças e fazendo encomendas para vender para os meus clientes. Depois eu consegui adicionar alguns acessórios, bolsas, importados e eu comecei a vender tudo isso dentro do salão de beleza dos meus pais. Só que numa determinada época ali dessas encomendas, Natal e Ano Novo, que geralmente é uma época que a gente tem bastante demanda para loja de roupa, a costureira que produzia essas peças para mim me deixou na mão com mais de R$2.000 de tecido, gente. R$2.000 de tecido era muita coisa, eu me vi cheio de tecido e eu não sabia o que fazer com aquilo. Eu consegui na época uma costureira que me salvou ali para fazer pelo menos as encomendas, mas eu fiquei num prejuízo enorme. Eu falei, gente, eu preciso tentar alguma coisa estável. Por isso, eu me inscrevi para fazer um processo seletivo para entrar no banco, né? Eu consegui fazer a prova para entrar no banco, meu padrasto trabalhava lá na época e ele conseguiu fazer esse processo seletivo. Logo eu fui aprovado, logo consegui uma vaga e entrei na carreira bancária com 20 anos. Eu entrei no segmento que eram pessoas que ganhavam só acima de R$10.000, então a movimentação ali, né, não tinha tantos clientes dentro da agência bancária, mas tinha uma questão até de vestimenta, né? Eu fiz um curso com uma personal stylist assim que eu entrei, para saber como me comportar dentro desse ambiente de trabalho, né? Então, sapatos que eu poderia usar, looks, essa indicação eu tive. E eu amava no início trabalhar no banco e hoje eu entendo que era justamente por conta disso, porque eu tinha que me vestir social, né? E eu adorava me arrumar para ir ao banco. Eu lembro do primeiro blazer que eu comprei, né? Eu tenho ele, eu acho que até hoje, porque ele faz parte da minha história. Era um blazer preto com detalhe de renda, não era uma coisa tão comum. E eu vi que a minha felicidade de estar ali é justamente me sentir bem e arrumada. Mas foram passando os tempos, né? Eu comecei a frequentar outras agências, eu saí do Prime por conta de uma mudança, né, de endereço que eu tive. Eu saí do centro da cidade, fui para o interior, então eu me mudei de agência e aí eu já fui para uma outra realidade. Comecei a ver uma agência mais cheia, uma cobrança maior dentro do varejo ali, do mercado financeiro. Comecei a ter muitos assédios dentro dessa área, comecei a me questionar, gente, eu vou passar o resto da minha vida aqui? Desde quando eu entrei, eu pensava, vai ser um caminho para eu chegar onde eu quero. E aí, quando começou a surgir essa insatisfação e eu comecei a me questionar, cara, eu tenho uma história de vida linda. Se você não conhece minha história de milagre, tem um vídeo aqui super antigo sobre isso. Eu quase morri, né? Eu tive uma doença super rara que se chama anemia plástica. Eu tive que fazer um transplante de medula. Isso tudo aconteceu quando eu tinha 13 anos de idade. Então eu falei, cara, será que eu passei por tudo isso para ficar dentro de uma agência bancária, estressada, tomando tarja preta? Porque sim, eu fui parar no psiquiatra tomando tarja preta. Logo assim, no final dos 5 a 6 anos ali no banco. Então eu comecei a pesquisar coisas que eu gostava de fazer. E aí eu fiz um desafio chamado Desafio Vida dos Sonhos, que nem existe mais. E um dos questionamentos era, o que você faria se você não ganhasse R$1 em troca? E essa é uma pergunta para você que também está passando por essa insatisfação. O que você faria se você não fosse remunerado por isso? Geralmente ali está a pergunta, né? Está a resposta daquilo que a gente gosta de fazer. Então eu lembro que eu falei assim, eu ficaria no shopping, andando o dia todo, ajudando as pessoas a se vestirem. Certamente, se eu não ganhasse R$1, eu faria isso. E começou a surgir essas respostas
e foi numa viagem que eu fiz a Campos do Jordão. Eu levei uma mala completamente errada com o local. Eu fui assim, de última hora para essa viagem, eu não sabia, não pesquisei sobre o local, não sabia como era. Campos do Jordão é um local de frio, então as pessoas geralmente são mais elegantes, usam bastante botas, e eu levei uma mala totalmente casual, despojada. E aí, com o que eu tinha na mala na época, eu lembro que eu comprei só um lenço e eu montei um look que eu tava me sentindo tão linda, com o pouco que eu levei na mala, que eu falei, eu lembrei do que eu gosto de fazer. Eu gosto de me vestir bem, eu gosto de trabalhar com moda. Aquilo que eu tava trabalhando lá atrás, com 16 anos, tava voltando. Só que o que eu vou fazer na moda, né? Porque a moda, gente, ela tem vários nichos, várias áreas de atuação, né? O mercado de moda é enorme. Então você pode ir para a área de design de moda, de produção, de coleção, que é o que a faculdade de moda, inclusive, ensina. Você criar uma coleção do zero, criar roupas, modelagens. Você pode ir para a área de styling, né? De montar a produção. Você tem a área de VM, né? De montar vitrines. Você tem várias unidades, tem várias de pesquisa de moda. Então tem muitas áreas, inclusive eu até me especializei em fashion business para saber um pouco desse mercado do varejo de moda, para a gente entender ali se a área que eu gostava mesmo era consultoria de imagem. E a maioria das pessoas gostam dessa área de consultoria de imagem e não sabem, né? E aí acabam indo às vezes para a faculdade de moda, esperando que vai ver ali sobre como vestir o cliente. Na verdade, a gente não vê isso, né, na faculdade de moda. A gente vê isso dentro de um curso livre de formação de consultoria de imagem, que inclusive hoje eu tenho a minha própria escola de moda, né, que se chama Além do Vestir. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês conhecerem. Se você quer entrar na área de consultoria de imagem, lá é o lugar certo para você. Nosso curso é até reconhecido pelo MEC, então você não precisa fazer uma faculdade para ser consultor de imagem, que foi a profissão que se apresentou para mim naquele dia, né? Eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu tô me sentindo tão linda aqui na viagem, eu vou voltar a trabalhar com moda. E aí começou a aparecer patrocinado de curso de personal stylist e consultor de imagem. E aí minha mãe me mandou, olha esse curso, vai fazer. Gente, eu juro que eu não pesquisei nada sobre o curso, né? Na época eu paguei lá, parcelei quantas vezes dava, peguei uma passagem e fui para São Paulo para fazer o curso e descobrir sobre essa profissão, né? Foi um curso muito básico de um final de semana, né? Que nem me deu uma bagagem tão extensa. Foi o primeiro que eu fiz, mas eu voltei de lá me encontrando, né? Aprendendo sobre aquilo que eu queria fazer, aprendendo sobre o meu propósito. Eu realmente me encontrei dentro dessa profissão. Não era tanto divulgado, na época era 2019, as pessoas não falavam sobre consultoria de imagem, mas eu falei, cara, é isso que eu tenho que fazer. No banco que eu trabalhava, eu não podia trabalhar em paralelo fazendo outra coisa. Então, para eu divulgar o meu serviço de consultoria de imagem, eu precisaria colocar minha cara a tapa ali. Então, as pessoas iam saber que eu estava trabalhando com outra coisa. Então, eu não fiz uma transição de carreira, né, em paralelo com a minha transição de bancária. Eu fiz uma transição que a gente chama de abrupta, né? Eu saí completamente da onde eu estava para iniciar nessa nova jornada, justamente porque eu queria fazer tudo certinho. Mas eu entendo que Deus abençoa quando a gente dá passos de fé e a gente faz as coisas da forma correta. Tanto que eu precisava de uma folga para fazer o curso de análise cromática. E eu falei, cara, eu não vou pegar um atestado, porque se for para eu fazer esse curso, a minha gerente vai me dar minha folga. Eu conversei com ela, ela falou, ó, segura um pouco. E aí foi ótimo, porque demorou mais ou menos uns 3 meses para eu conseguir ser mandada embora. Nesse período eu fui me especializando, eu fui fazendo mais outros cursos, estudando, estruturando todo o negócio, principalmente poupando dinheiro. E eu sei que quando as coisas têm que acontecer, Deus vai preparando tudo. Então, eu sinto o cuidado de Deus nessa parte da minha transição de carreira, em cada detalhe. Então, essa folga foi um cuidado de Deus. Eu consegui fazer minha especialização em análise cromática. Às vezes as pessoas veem essa coragem, não é que eu não tenha medo, mas que a minha fé é muito maior do que todo o medo. Eu sabia que ele estava comigo. E depois desse processo todo, né, eu consegui sair em janeiro de 2020 e saí toda feliz, consegui sair com meus direitos, o que me ajudou a aumentar a minha reserva financeira,
né? Porque eu consegui pegar todo o meu FGTS e tudo mais. Recebi o auxílio-desemprego por 6 meses, o que ajudou muito também, porque saí em janeiro, em março, né? Começou o quê, gente? Pandemia. E eu falei, Senhor, meu Deus, será que eu tomei essa decisão na hora certa? Comecei a ficar muito nervosa, né? Eu não vou mentir que eu fiquei super tranquila. Eu fiquei muito nervosa, mas o tempo que eu saí, gente, foi certinho. Por quê? Eu saí em janeiro, então fevereiro, março, abril, maio e junho eu recebi o auxílio-desemprego nesses meses todos, o que me assegurou, né? E aí no último mês que eu recebi, as coisas já estavam flexibilizando, eu pude voltar a trabalhar. Durante a pandemia, eu comecei a criar conteúdos todos os dias no Instagram, o que me ajudou, né, a aumentar minha rede ali de apoio, meus seguidores. Nesse ano de 2020, eu iniciei ali como consultora com 2.000 seguidores, a gente finalizou o ano com 10.000 seguidores. Eu criei um produto digital no meio da pandemia, consegui, né, ter uma demanda ali de lista de espera, assim que abrisse, assim que flexibilizassem as coisas. Eu já tinha uma lista de espera para ser atendido, para fazer coloração pessoal. Então, quando Deus está na frente, as coisas dão certo, né? Que no meu primeiro mês, eu lembro que eu ganhei R$1.800, eu estava super feliz, que eu falei, R$1.800 dá para eu comprar umas roupinhas, juntar um dinheiro para viajar, quem sabe. Terceira dica, né? Pesquise sobre o seu mercado. Gente, as pessoas às vezes querem iniciar numa área e botam lá, agenda aberta, né? Então, assim, o que a gente tem que fazer para iniciar numa área? A gente tem que pesquisar sobre marketing, a gente tem que pesquisar sobre estratégia financeira, a gente tem que pesquisar de planejamento, de como lançar uma campanha, de quais produtos eu vou abrir. Então, pesquise sobre o seu nicho, né? Tenha as coisas estruturadas. Hoje, rede social é a maior porta de divulgação. Você sabe o que funciona e o que não funciona? A minha dica é, tenha também um plano B, né? O que você vai fazer? Tem gente, às vezes, que eu vejo saindo da onde tá, sem saber para onde vai, né? Então, não saia enquanto você não tiver um plano para sair, né? Eu vou sair porque eu vou montar minha loja, eu vou estruturar esse negócio. Eu vou sair porque eu vou começar a ser consultora de imagem e eu vou fazer isso, isso e isso. Não simplesmente saia, depois eu vejo o que eu vou fazer, né? Então, pensar nas possibilidades que podem acontecer. Não tenha a ilusão de que o empreendedorismo vai te dar um retorno financeiro imediato, muito grande. É verdade que quando você empreende, você consegue ganhar muito mais do que você está no CLT. É verdade, né? Hoje, o meu salário do banco era 10% do que eu ganho hoje. E isso, assim, às vezes eu ainda me emociono com isso, porque é uma realidade completamente... Hoje eu vivo uma realidade que eu construí, né, nesses 4 anos dessa transição de carreira, muito diferente do que eu tinha. Então, realmente, eu consegui escalar o meu negócio a ponto de ganhar muito mais do que eu ganhava. Às vezes, as pessoas eu vejo muitas pessoas entrarem no empreendedorismo, imaginarem que o resultado vai vir assim, imediato, e abandonarem e voltarem para trás. Se você realmente quer empreender, quer iniciar numa área, quer fazer uma transição de carreira, tenha na sua cabeça que vai ser um processo de crescimento, é uma escadinha, né? Você não vai dar um pulo e chegar lá no topo. Então eu vejo muitas pessoas às vezes ansiosas por esse resultado e acabam não tendo inteligência emocional para continuar até o final dentro desse processo. Então, o que eu gosto muito e eu incentivo muito as minhas alunas é ter um propósito, né? Quando eu encontrei a consultoria de imagem, eu falei, cara, eu sei o que é não ter autoestima, né? Quando eu passei pela quimioterapia e raspei meu cabelo, eu perdi completamente a minha autoestima. Eu sei o que é isso. Então, eu acho que através da consultoria de imagem, eu posso ajudar as pessoas a se sentirem mais confiantes, com mais autoestima, como uma consequência desse processo de autoconhecimento. Então, eu achei ali um propósito. Vou usar a moda para transformar a vida. A moda hoje é uma ferramenta no meu trabalho, mas eu lido muito mais com pessoas do que com a moda. Mesmo tendo mais de 100.000 seguidores, né, anos de experiência no mercado, eu ainda tenho muitos desafios. Ao contrário, quanto mais você cresce, mais decisões difíceis você tem que tomar
mais desafios existem, mais eu me agarro nesse propósito. Eu lembro de onde eu saí, eu lembro que eu tenho uma missão maior e ele é meu combustível para enfrentar essa jornada. Então, tenha um propósito muito bem definido. Então é isso. Se vocês tiverem mais perguntas de coisas que eu não falei por aqui, coloque aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever, porque a gente vai ter muitos conteúdos aqui parecidos como esse. Se você quiser sugerir alguma coisa também, deixa aqui que eu vou amar te ouvir e responder vocês, tá bom? Beijo!